Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que é coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul e trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Hoje nós analisaremos o tema O Ponto de Vista, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, item 5. Está conosco a nossa colega de caminhada espírita, Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita Gaúcho, para nos auxiliar a interpretar essa mensagem. Bem-vinda, Clementina, é um prazer estar contigo. Olá, o prazer é meu, fico muito feliz de estar novamente nesse programa e a minha imensa gratidão pela oportunidade de participar. Neste capítulo em questão, Jesus faz referência à vida futura e nos explica que ao mudar o nosso ponto de vista, nós conseguimos identificar os motivos pelos quais nós passamos por provações na vida terrena, sendo este apenas um meio de aprendermos e evoluirmos, que é o nosso principal objetivo aqui na Terra. A primeira pergunta, então, Clementina. Baseando nisso, nós podemos dizer que o homem dirige seus pensamentos somente para a vida terrestre. Por que ele acaba duvidando da vida futura? Nós podemos sim, Rafaela, afirmar, porque se nós analisamos a vida na Terra na perspectiva de uma única encarnação, essa visão ela é uma visão estreita e, podríamos dizer, até mesquinha. A doutrina espírita, ao descortinar, né, e apresentar nos seus princípios a reencarnação, ela amplia essa compreensão, ou a compreensão desse elo que você fala, entre as existências na Terra, porque mostra a razão da solidariedade entre as partes, né, todas as partes desse mesmo todo, e nos oferece, na verdade, a base para a fraternidade universal e a justiça divina. O nosso retorno à vida física pela reencarnação, ele pode ocorrer em qualquer parte do nosso planeta ou mesmo do orbe, de acordo com as nossas necessidades e o nosso grau de adiantamento moral. Então, pode ocorrer que nós estejamos, ora aqui, ora acolá, fazendo com que, aos poucos, nós nos identifiquemos com diferentes culturas, com povos diferentes, e assim torna-se mais fácil nós compreendermos qualquer contexto diferente em que nós podemos observar em determinada reencarnação. Nós vamos perceber assim, as afinidades que às vezes assim ocorrem imediatamente com determinadas pessoas que nós nunca tínhamos visto, pelo menos não nessa encarnação, é prova disso. A própria facilidade, por exemplo, de algumas pessoas em aprender um idioma que não é o seu idioma natal, afinidade com determinadas culturas, conhecimentos natos, estranhos, né, aos demais membros do grupo familiar, são todos indicativos de que e que nós podemos compreender sob a ótica da reencarnação ou das múltiplas existências, e que não compreenderíamos na visão de uma única existência na Terra. Muito bom o seu esclarecimento, muito obrigada. E continuando o seu raciocínio, Clementina, o que o Emmanuel nos diz com o termo luta benéfica, no texto O Grande Futuro, do capítulo 133,
do livro Pão Nosso. O que ele quer dizer com esse termo? Bom, o que Emmanuel vai nos dizer? Ele vai nos falar com isso que essa luta benéfica, ela é, na verdade, daqueles que conseguem, mesmo nas situações de dor, de dificuldades, de incompreensão, de todas as dificuldades que podem ocorrer na sua existência, e conseguem, apesar de tudo isso, um esforço de progresso interior, de melhorar-se intimamente, aceitando, então, as dificuldades como parte do processo, perdoando o próximo quando ofendido, auxiliando o outro na medida das suas possibilidades, ou seja, colocando-se no lugar do outro. Emmanuel, ele faz essa referência à afirmação de Jesus, mas agora o meu reino não é deste mundo. Alguns tradutores, inclusive, dizem ainda não é deste mundo. Mas, na verdade, nós sabemos que estamos numa jornada de transformação. Então, a felicidade, aquela da perfeição, ainda não é desse mundo, mas nós podemos transformar a nossa vida, apesar das dificuldades, como essa caminhada de progresso. É isso que isso é benéfico. Então, é uma, como é que se diz? Pela nossa ação, diante das circunstâncias do mundo, a própria evolução nos modifica. E pela nossa ação, nós também podemos trabalhar para esse progresso moral. O que ocorre? Isolados do mundo, das demais pessoas, nós não progredimos. E, claro, nas convivências nós sempre encontramos dificuldades, mas essas dificuldades elas podem ser sanadas pelo nosso esforço. Então, trabalhando, fazendo a nossa parte nessa mudança, nós avançamos, fazendo o bem na medida das nossas forças, porque nós contribuímos para o progresso e também nos beneficiamos com tudo aquilo que a humanidade realiza. É importante, Rafaela, nós podemos lembrar uma afirmação do espírito Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando ela diz que quando alguém cai na humanidade, toda a humanidade cai junto. Mas quando alguém se eleva, toda a humanidade se eleva com ele. Isso significa o quê? Que nós somos parte desse conjunto, né, aquela fraternidade que nós falávamos antes, e que nos beneficiamos de tudo que os outros fazem, mas também temos o dever de contribuir para esse progresso da humanidade com a nossa partezinha. Muito bonita essa reflexão, Clementina. Realmente nós somos parte do todo e cada um de nós é importante, né? É verdade. Então, partindo para a próxima pergunta. Partindo do ponto de que a dor não é eterna, o Espiritismo ele amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes. Nós podemos afirmar que essa existência ela é apenas um elo da corrente grandiosa do Criador? Podemos sim, conforme nós afirmamos, né, lá no início, respondendo, fizemos essa menção, e vamos lembrar, Rafaela, que Emmanuel, ele nos coloca no livro Vinha de Luz, que nós devemos viver bem o dia de hoje, devemos ter equilíbrio, né? Ele reforça o aspecto do equilíbrio. Então, o que nós podemos trazer aqui para enriquecer essa reflexão? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar, como já foi também mencionado, que nós estamos aqui de passagem.
numa jornada de aprendizado, de reajuste e de correção, que nós muitas vezes chamamos de resgate. Mas nós estamos corrigindo aqueles aspectos que nós ainda trazemos e que necessitam dessa correção. Nós já reencarnamos com objetivos definidos, com o retorno, inclusive, à vida espiritual planejado e previsto. Então, nesse capítulo 177, lá do Vinha de Luz, Emmanuel vai mencionar o quê? Ele nos convoca justamente ao equilíbrio nessa nossa trajetória. E o que ele vai dizer? Que o equilíbrio nós vamos encontrar assim, não numa alegria desproporcional, que não é natural do ser humano, nós temos momentos de alegria, mas também não na tristeza que nos deprime. Ou seja, nós temos momentos de alegria, momentos de sofrimento, de tristeza, mas eles precisam ser equilibrados, porque esse é o nosso esforço de progresso. Então, também nós temos que lembrar que não é assim, às vezes uma pessoa numa ternura incondicional, que na verdade não educa e prejudica, mas também não podemos ser severos ao extremo e indiscriminadamente. Nas obras, nas nossas obras, também elas não podem ser obras sem fé, aquele nosso agir por agir, mas também não pode ser uma fé sem obras, porque se nós acreditamos, se nós temos a fé e nós não fazemos nada nesse sentido, então é a fé sem obras que ele fala. Então nós precisamos assim, também não pode ser, o equilíbrio não está assim no descaso com o trabalho, com os compromissos que nós assumimos na Terra, e nem vamos dizer assim, o apego exagerado às coisas materiais, esquecendo-nos das coisas do espírito, né? Que nós somos espíritos imortais e que nós precisamos cultivar valores que são da edificação e que nos são benéficos e que levamos conosco para a vida espiritual. Então, para a gente complementar, Emmanuel, na obra Vinha de Luz, no capítulo 177, diz que a gente deve viver bem o dia de hoje. Então, a gente deve ter equilíbrio para vencer. Que dicas tu pode nos dizer para que a gente conquiste essa vitória a cada dia? Na verdade, não nos prendendo às dificuldades de ontem, que às vezes as pessoas ficamos, né, remoendo o passado, culpas, etc., e nem nos inquietando em demasia com as prováveis dificuldades do futuro. Ou seja, nós temos que viver bem o hoje para buscar esse equilíbrio hoje. O amanhã nós não sabemos. Quando nós temos a fé, quando nós nos dedicamos ao bem, quando nós respeitamos os valores, então nós nos equilibramos nisso, fazendo todo o bem e todo o bem possível, né? Como a gente disse antes, que ele é necessário para a evolução de todos, e claro que nós temos que ter os nossos pensamentos voltados aos nossos compromissos aqui, mas sempre, como acabamos de dizer, nós somos espíritos imortais. Então, nós precisamos equilibrar a nossa vida física, cumprindo os nossos deveres, as nossas obrigações, mas lembrando que nós estamos construindo o nosso futuro, a vida espiritual. Nós viemos, como já foi mencionado também, olhando para as dificuldades, tudo aquilo que nos acontece como situações temporárias, que vão passar. Os momentos bons, nós precisamos cultivá-los, porque eles também nos fortalecem, nos dão ânimo. Os momentos difíceis, nós temos que lembrar que eles são passageiros, que os sofrimentos que nós enfrentamos aqui
são temporários e, na verdade, como nós dissemos antes, né, eles são o remédio para as nossas dores morais. É nesse sentido que a gente precisa desse equilíbrio que Emmanuel nos chama a atenção. Hoje, então, nós refletimos sobre a importância de termos não apenas fé na vida futura, mas também de aplicar os ensinamentos que o Espiritismo nos dá e nos oferece, de que nós somos responsáveis pelas nossas ações e que, por Deus ser soberanamente justo e bom, nós sempre teremos a oportunidade de repararmos os nossos erros, vivendo uma vida melhor. Nós nos despedimos, então, desejando que Deus acalente o coração de todos vocês, que consigamos manter a esperança, força e perseverança e manter os pensamentos difíceis, os pensamentos positivos, na verdade, tão necessários nesse momento difícil pelo qual a sociedade está passando. Nós gostaríamos de agradecer aos internautas que nos acompanharam nessa noite e fazer um agradecimento especial à nossa convidada de hoje, Clementina Verno, que nos apresentou conhecimentos fundamentais para essa encarnação e que certamente vão nos auxiliar na trajetória evolutiva. Muito obrigada, Clementina. Eu que agradeço nosso carinho a todos, sempre rogando, né, que ao nosso Mestre Jesus que nos dê a força para que nós possamos cultivar esse equilíbrio e angariar os valores que nós tanto almejamos para a nossa vida. Um abraço a todos.